É o destaque do dia, plenária da Assembleia Nacional chumba a iniciativa da UNITA, que visava destituir o Presidente da República. É meu convidado, Tito Cambanges, comentador de TV Zimbo. O MPLA venceu a UNITA neste processo? Boa noite, Amilcar. Boa noite, telespectadores da TV Zimbo. O MPLA venceu justamente aqui a UNITA e demonstrou coesão, demonstrou união e demonstrou efetivamente que o grupo parlamentar está unido em torno do seu líder, em torno da direção do seu partido. E foi fácil demonstrá-lo, porque estamos perante um documento panfletário, onde há mais pirotecnia do conteúdo. Basta olhar para os pressupostos que a UNITA apresentou. Deixe-me confessá-lo, Amilcar, eu, na qualidade de professor universitário, estava muito expectante em ver o documento que a UNITA efetivamente daria entrada, porque serviria de base até para discutir com nossos alunos em conferências, nas aulas, para ver o que é que de novo podia estar, o que é que de novo podíamos ter, até porque já estou na idade de só ler o que gosto, então decidi dedicar desde quarta-feira a ler o que temos aqui. Bom, mas para além dos aspectos formais e regimentais, vamos àquilo que é substantivo neste processo da UNITA. Tal como diz o deputado João Martins do MPLA, a UNITA deveria intentar uma ação junto ao Tribunal Constitucional, como fez a Ordem dos Advogados, por exemplo, em relação, digamos, àquele processo que chumbou, portanto, o despacho presidencial. Não, Amilcar, o que se passa aqui em concreto, para explicar aos nossos telespectadores de forma pedagógica, o que se passa é o seguinte: há determinadas matérias que a UNITA cita nos seus vários articulados que podiam ser em sede própria, sim. O caminho de reação podia ser através do Tribunal Constitucional ou através de outro meio de reação. Mas a UNITA decidiu ir para um caminho errado. Repare que perante uma ilegalidade, porque nós devemos sempre pautar-nos pelo seguinte princípio: a lei deve ser o nosso limite, deve ser o nosso critério, o nosso fundamento. Perante alguma irregularidade, perante alguma ilegalidade, perante alguma inconstitucionalidade, há determinados meios de reação para podermos salvaguardar os nossos interesses. Até porque a UNITA, como o seu grupo parlamentar e a sua direção, tem mecanismos que podem utilizar para poderem salvaguardar esses interesses. Porque dos factos que foram apresentados, e na sua maioria resultam de despachos presidenciais, todos esses factos estão sob escrutínio da população. A população toda teve acesso a isto. O que é que isso significa? Significa que a UNITA, e repare que grande parte dos despachos são anteriores a 2023, significa que estamos num mandato do presidente João Lourenço que ganhou as eleições em 2022. Já há um erro aqui de facto, e é preciso nós cingirmos-nos aos factos, porque não se pode trazer... Então, por que a importância desta iniciativa, sabendo nós que quem destitui o Presidente são os tribunais? Esse é o grande tema. Por isso é que a iniciativa, ainda bem, morreu logo de início, que é... Nem sequer chegou-se à fase de discutir a destituição. Por quê? Porque a UNITA também não tinha votos para poder levar a sua discussão. Mas ainda assim... E esta é a parte interessante. Dos factos todos apresentados, nada tem credibilidade. Isto é que a população tem que saber. Nada tem credibilidade. Por quê? Porque estes factos aqui não constituem efetivamente crime. Não há crime. Nenhum dos atos que está aqui praticados pelo Sr. Presidente da República. Dou-lhe um exemplo. Grande parte daquilo que a UNITA nos traz, deste documento aqui, que tive o cuidado de o ler com muita calma, com muita serenidade, grande parte deles, dou-lhe um exemplo em concreto. A UNITA aqui fala, por exemplo, em sede de contratação pública, porque, repare, Amilcar, despacho presencial na página 3, despacho presencial onde o Presidente faz o despacho presencial número 157, número 20, onde faz a contratação simplificada para a construção do Hospital do Cunene. Quer dizer que a UNITA então é contra um hospital no Cunene. Um exemplo. Número 4, despacho presencial número 167, número 20. Contratação simplificada para clínicas de geração para proceder à aquisição de material de de Covid. Quer dizer, que isto tudo em 2020, quando nós estamos em 2023, e era um outro mandato. Só para nós vermos qual é... Mas a UNITA tem acento tónico nessa questão da contratação simplificada, porque representa cerca de 80% deste dossiê. Amilcar, isto demonstra... Sendo o senhor especialista em direito fiscal, o que é que tem a dizer sobre isso? Não, Amilcar, eu tive o cuidado, mesmo sendo mestre em direito fiscal, mas tive o cuidado de, durante algum tempo,
Mas o que é que está em causa em relação à contratação simplificada? Tive durante algum tempo isso que quis ficar, dedicar-me ao estudo da contratação pública na Universidade Clássica de Lisboa. O que é que está aqui em causa? Com a contratação pública, há dois pressupostos fundamentais que nós queremos alcançar. Quais são? É o binômio, que é concorrência na igualdade e a persecução do interesse público. Nos dois casos em concretos, que a UNITA até traz aqui, na página número 13, no seu articulado número 8, quer dizer que a UNITA está contra a aquisição de material do Covid, quando nós estamos numa contratação que devia ser mesmo simplificada, porque estamos num período emergencial. Mas a UNITA faz confusão em relação a isso? O que é contratação tá aqui. simplificada e emergencial? Faz aqui a confusão, porque justamente porque a UNITA está a dizer que o presidente, naquela altura em concreto do Covid, o presidente não devia contratar, o modelo de contratação não devia ser esse. Então, moral da história. Não há qualquer ilegalidade. Não há ilegalidade. A contratação simplificada está prevista dentro dos nossos comandos legais. O nosso presidente não agiu fora dos comandos legais. A contratação simplificada seguiu toda a tramitação legal. Nós temos uma lei, que é a Lei dos Contratos Públicos, e o Presidente da República, todos esses espaços seguiram os comandos legais. É preciso que a população fique a saber. Nós, com a contratação pública, queremos alcançar estes dois objetivos. Esse binômio, igualdade na contratação, competitividade e, finalmente, a persecução do interesse público. É justamente isso que se quer. Com a construção do Hospital do Cunene, é o alcance, é a resolução de um problema social, que é a questão da saúde, com a questão da aquisição de material do Covid. Mas neste documento a UNITA também não diz o que é legal e o que é ilegal. A UNITA aqui traz, por isso é que eu qualifico... Tem ou não fundamentação esse argumento? Por isto é que eu qualifico este documento como panfletário. Porque, repare, a UNITA traz acusações graves contra... alguém publicou, que critica o facto do general Miela ser aplicado. São pessoas que se dedicam à causa de Angola, pessoas que são patriotas, que estão aqui para defender o interesse público, mas sem fundamento absolutamente nenhum. Então, mas o Presidente da República autoriza. E o Presidente da República tem a legitimidade e competência para poder nomear essas pessoas. Agora, não se pode, e repito, não se pode pôr em causa os atos do Presidente da República quando mas não se pode pôr em causa... do Presidente da República significa dizer que há uma ordem de pagamento do Presidente da República? Não há. É preciso... Não significa isso. Normalmente, em sede de contratação pública, não significa que o Presidente da República emitiu a ordem de pagamento. Muitas vezes, o próprio, e a própria lei qualifica isso, atenção, que a lei dos contratos públicos, quando foi aprovada, não houve abstenção da própria UNITA, é preciso que isso fique claro. Muitas vezes, o próprio financiador externo... É aí onde entra a fiscalização preventiva pelo Tribunal de Contas, nesta matéria? Vamos chegar aí. O próprio financiador externo pode efetivamente dizer qual é a parte, em sede da contratação, qual é a parte que deve executar a obra. E ainda assim, o Presidente da República, em sede da boa governação, sabe que os atos dele estão sob escrutínio. Muitas vezes querem fiscalização preventiva, quer do Tribunal de Contas, e ainda assim prefere sempre seguir a sua governação, porque ele prefere sempre e faz jus àquilo que são os atos da boa governação, que os atos sigam sempre os comandos legais. Isto é o mais importante. Dou-lhe um exemplo concreto. A UNITA há um momento em concreto que fala, e só para demonstrar a grande desonestidade intelectual, no ponto 129, a UNITA nos traz aqui a dizer que o professor Carlos Feijó diz que o professor Carlos Feijó, no caso do Banco Nacional de Angola, diz que o Tribunal Constitucional que o professor Carlos Feijó considera inconstitucional um ato praticado pelo Presidente da República. E cita a revista Guardiã, do Tribunal Constitucional, da página 49 à página 50. Eu tive o cuidado de abrir a revista, porque eu tenho a revista, e em nenhum momento o professor catedrático Carlos Feijó faz uma citação como esta. Isto demonstra claramente a irresponsabilidade, a ingenuidade e a falta de bom senso por parte dessas pessoas. Mas, doutor, ainda com meios de prova, há aqui depoimentos no documento da UNITA que cita, por exemplo, testemunhos, Carlos Rosado Carvalho, por exemplo, Alves da Arras, Yuri Kishida. É isto que me faz espécie. Por exemplo, não devem ser considerados estes depoimentos? Não, que depoimentos são esses? Há um momento em que eles falam que, por exemplo, põem em causa o pluralismo democrático. O facto da UNITA ter tomado posse, o facto de nós termos uma sociedade civil bem organizada, o facto de termos grupos de pressão, que significa que não é pluralismo. Eu tenho dito que a democracia não se esgota nos partidos políticos.
Nos partidos políticos. A democracia também é feita pelos grupos de pressão, pela sociedade civil e outros meios, pela comunicação social. Agora, não significa que só os partidos políticos que podem exercer a democracia. Agora, dizer que não há democracia por causa de depoimentos de pessoas que eu tenho grande respeito, por exemplo, depoimento do Reginaldo Silva, não é por aí. Não é por causa disso que não há pluralismo. Há pluralismo em Angola. Agora, só porque o professor Alves da Rocha deu uma entrevista a pôr em causa alguma norma de execução orçamental, significa que o presidente violou alguma norma e isto é motivo suficiente e bastante para dar lugar a um processo de discussão. Isso revela amadorismo parte da UNITA e falta de seriedade. E aqui a UNITA está aqui a demonstrar que não tem ética republicana, porque, como disse, há outros meios de reação para poderem salvaguardar os seus interesses. Porque, repara, ainda dá um exemplo. Eu observei na página 48 do documento a questão relativa à venda do BCI, por exemplo. Só um aspecto em concreto. Antes de chegarmos, ainda bem que chega na venda do BCI. Eu, por exemplo, na altura em concreto, trabalhava no Ministério das Finanças, em que há um documento aqui da UNITA... Estava na contratação pública. Não estava. Não. Há aqui um momento em que a UNITA põe em causa, por exemplo, em dizer, e muito mal, isto é, muito má fé, em dizer que o Presidente da República induziu a Ministra das Finanças a nomear a sua filha para a Bodiva. Isto é uma falta de seriedade, uma falta... aquela jovem... para além de ser uma jovem muito bem qualificada, muito bem formada, já estava no Ministério das Finanças. Calma. Já estava no Ministério das Finanças. Antes do seu pai ser Presidente da República, uma jovem competente, altamente qualificada, e não precisava do pai para lá estar. E nunca foi diretora. O documento da UNITA diz que a jovem era diretora, nunca chegou a diretora do Ministério das Finanças. Zero. É completamente errado. Um documento alicerçado em mentiras. Então, qual é o caminho que teria? Demonstra falta de seriedade, daí que não há outro caminho senão ser chumbado efetivamente como foi. Diz que a jovem foi, o presidente induz a Ministra das Finanças para a jovem ir para a Bodiva depois servir de meio para a venda do BCI para facilitar a privatização. Quando isto aqui, eu fiquei indignado quando li isto aqui, porque revela claramente que as pessoas nem sequer tiveram cuidado de estudar os documentos. Não é a Bodiva que trata das privatizações, não é a Bodiva que está com o dossiê do Propiv, não é o IGAP. Isto aqui, esse amadorismo todo, essa pirotecnia que a UNITA utilizou para poder... Não há aqui qualquer favorecimento em relação à questão da venda do BCI? Não há. Tal como reza a página 48. Não há qualquer favorecimento. A venda do BCI seguiu todos os comandos legais. Houve um concurso público, houve a melhor oferta. Houve a melhor oferta. E os negócios da aviação do irmão do Presidente da República? Do ponto de vista técnico, daquilo que sei houve a melhor proposta técnica financeira. Houve a melhor proposta técnica financeira, houve a melhor proposta técnica e o negócio foi efetivamente celebrado. Agora, as pessoas não podem ser prejudicadas porque o irmão é efetivamente presidente. Eu sou polícia dessa ideia. As pessoas não podem ser prejudicadas porque o pai ou o irmão é presidente. Não, as pessoas têm. Mas estes negócios já existiam antes do presidente atual da República? As pessoas têm vida própria antes do pai ou do irmão ser presidente da República. Mas, doutor Tito Camacho, o que é que sabe em relação a estes negócios do irmão do presidente da República? Não sei nada sobre os negócios dele. Agora, que não viola os comandos, porque, a meu cara, o essencial para mim aqui é a legalidade. Nós temos que nos basear na lei e não em presunções. O direito não se presume. O direito a lei deve ser o nosso limite, o nosso fundamento e o nosso critério. Sendo assim, tudo que a UNITA trouxe aqui não tem correspondência com a lei. Isto aqui é um panfleto. Isto aqui tive cuidado, isto é um documento panfletário. Mais pirotecnia do conteúdo. Todos os exemplos, por exemplo, eles explodiram aqui grande tempo. Por exemplo, olha, dou o exemplo, na página 15, despacho presencial que autoriza a contratação simplificada para a construção da ponte de Casnamib. Quer dizer, significa que a UNITA é contra a construção de uma ponte. Quer dizer, houve guerra, destruiu-se pontes e o presidente João Lourenço, estoicamente, de forma patriótica, decide, e bem, construir uma ponte, a UNITA é contra a ponte. Está contra a ponte. Então, não sei o que é que essas pessoas querem. Quando se quer uma boa governação, com a ideia da persecução do interesse público, quando nós queremos um país onde tenhamos a capacidade de diminuir as assimetrias regionais, diminuir as desigualdades sociais, resolver os problemas das pessoas, temos um partido que de forma amadora vem
criticar os atos que visam justamente resolver os problemas mais prementes que nós vivemos. Mas, doutor, eu queria que se concentrasse agora na página 53, que eu tive também o cuidado de ler, em relação à alegada interferência do Presidente da República em relação ao caso da antiga Presidente do Tribunal de Contas. Também não é, digamos, não há argumentos de razão suficientes por parte deste documento da UNITA? Não. Porquê? Não. Repare, o Presidente da República, na altura, fez um pronunciamento e este pronunciamento não significa nenhuma interferência do Presidente nos atos, nem nos órgãos. Não há interferência nos órgãos de soberania. A UNITA, a título de analogia, também fala sobre a forma como a vice-presidente da Assembleia Nacional foi eleita. Não há interferência. É que o direito é feito de factos, de provas. Tem que se provar. Mas há uma insinuação quanto sim. à validade de critérios usados pelo Presidente da República. Não. Repare, os tribunais, o Tribunal Supremo, o Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional, também o guardião do Estado de Direito Democrático. E se é uma coisa que esse Presidente da República tem, é justamente assegurar de que efetivamente os órgãos funcionam e têm um funcionamento regular e bom para que as pessoas acreditem nas instituições angolanas. Se é um fator que nós conseguimos recuperar a Angola em si, é o fator credibilidade e confiança, que é um fator muito importante para a economia. Quem faz a economia são as empresas e são as famílias. E nós recuperamos esse fator. É daí que as instituições de Bretton Woods têm voltado a confiar no nosso país. Então, só vão acreditar no nosso país se efetivamente o Estado, se as instituições forem sólidas, tivermos instituições verdadeiramente fortes e não homens fortes. Não, foi um pronunciamento absolutamente normal, não demonstrou claramente que há uma interferência, um pronunciamento normal. A senhora depois saiu, foi nomeado um presidente muito competente, uma pessoa de muito valor, um homem muito com muitas cartas na manga, uma pessoa de notório saber, de reputação ilibada e que efetivamente vai fazer um grande trabalho no Tribunal de Contas. Mas, doutor, mas ainda em relação ao Poder Judicial, há também um questionamento em relação à nomeação do doutor Carlos Cavaquila. Não. Portanto, estamos aqui a falar a questão do de um tribunal, digamos, constitucional, portanto, um direito do Estado. Este questionamento também, digamos, é de valorizar ou não? É outro tema. Por exemplo, há determinadas instituições que colocaram também em causa a nomeação do Dr. Cavaquila. O que é que isso significa? Significa que há meios de poder reagirmos perante uma nomeação. Para isto não precisamos ir para o caminho da destituição. Não faz aí menção à lei que o Presidente da República terá alegadamente violado quanto a esta nomeação. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Seguiu uma tramitação normal. O Dr. Cavaquila é uma pessoa de notório saber, de reputação ilibada. Até onde sei, qualquer outra pessoa em Angola pode ser arguida em qualquer processo. Agora, efetivamente, se existirem provas para ser condenada e se não tiver condições de continuar no cargo, pode efetivamente ser. Mas, até agora, do que sei, é uma pessoa de boa fé, reputação ilibada, notório saber, e acredito piamente que vai fazer um bom trabalho no cargo pelo qual foi designado. Doutor, vamos voltar ainda a essa questão relacionada também com a violação de direitos humanos, a questão do atentado à liberdade de imprensa. Há aqui alguma referência também à atuação da Polícia Nacional? Qual é o seu comentário? Não. Tudo isso, portanto, são questionamentos que a UNITA faz neste processo. Repare que estes questionamentos todos que a UNITA fez, na sua maioria, repare, a UNITA faz referência... Em toda a UNITA não tem razão... Não, repare que a UNITA faz referência a vários factos, né? E eu gostaria, de forma pedagógica, aqui, para os nossos telespectadores, cingir-me aos factos. Fala do caso do Cafum, fala de outros factos, e tenta colocar responsabilidade sobre estes factos aqui ao Presidente da República para dar lugar à destruição. Repare, é um caminho errado, porque os nossos órgãos de defesa e segurança, para além de preocuparem-se efetivamente com a segurança das pessoas, também exercem um papel pedagógico. Tenham cuidado de conversar, tenham cuidado de fazer uma advocacia positiva perante as populações. Então, dizer que há violação dos direitos e liberdades fundamentais em Angola, no cômputo geral, e isto ser o facto suficiente e bastante para a decisão do Presidente da República, para mim é um caminho manifestamente errado, que de todo não faz sentido. Não faz sentido. Isto não há prova nenhuma de que é o titular do Poder Executivo que faz com que haja violação a direitos e liberdades fundamentais de um cidadão. Até porque o papel fundamental de um polícia, de um militar, é cuidar das pessoas, é cuidar da ordem pública. Então, se efetivamente houve excesso de zelo em determinada situação
E atenção, nós que acompanhamos, temos cuidado de acompanhar esses fenómenos, sabemos bem que algumas manifestações são instigadas por determinados setores devidamente identificados, que depois, quando há um momento, no momento os mais críticos decidem fugir, abandonam lá os manifestantes. Nestes momentos, a polícia tem que efetivamente tomar as rédeas do dossiê. Por quê? Por uma razão muito simples. A estratégia é evitar o que ocorreu no Capitólio, nos Estados Unidos, é evitar o que aconteceu no Palácio da Alvorada, no Brasil. Porque a segurança deve ser colocada em primeiro lugar. Segurança de quem? Segurança de todos. Perante a salvaguarda do interesse do indivíduo, o interesse do indivíduo não deve prevalecer sobre a segurança da maioria. Em relação à implantação do poder local, as autarquias locais, portanto, há aqui uma acusação da UNITA, dando conta de que o Presidente da República é o responsável pela não implementação do poder autárquico no nosso país. Não, eu penso que é outra visão completamente errada, né? Errada por quê? Porque a ideia de que a implementação das autarquias locais será a panaceia da resolução dos problemas de todos os angolanos é completamente errada. Por mim, amanhã, dia 15 de outubro, podíamos já ter todas as autarquias, podíamos ter autarquias locais, se isso fosse motivo suficiente e bastante para termos autarquias locais. Mas não. Eu penso que, daquilo que tenho visto, de todas as grandes reformas efetuadas pelo Presidente João Lourenço, quando há reformas estruturantes, ele prefere sempre seguir um caminho de forma prudente, de forma metódica e de forma muito cuidada, para que as coisas corram efetivamente bem. O pacote neste momento está na Assembleia. Mas, compete, amigo, isso é muito importante. Compete aos deputados darem seguimento. Eu, por exemplo, sou daqueles que tinha muitas reservas sobre o processo, porque estava muito preocupado com um tema fundamental. Eu estava muito preocupado com o tema do endividamento das autarquias locais, que felizmente já foi efetivamente resolvido. Dou-lhe um exemplo, o autarca do Lubito, como é que vai gerir? Como é que vai ser? Será que ele terá poder para se endividar? O autarca de Nambangongo, será que pode ir à banca como eu, Tito Camães, estava efetivamente muito preocupado com esse tema. Outras pessoas estavam preocupadas com outros temas. Nessa abordagem, o Dr. Tito sublinhava que este é um documento panfletário. Quer dizer que não há meios de prova suficientes neste documento? Não há meios de provas. Eu, como disse, estava muito ansioso para ler este documento, porque foi altamente propagandeado. Esperamos muito, eu presumia que tivesse efetivamente sumo para a gente estudar, para a gente analisar, para servir para a história, mas efetivamente correu mal. Daqui não há absolutamente nada. O que há é uma mão vazia e outra cheia de nada. Não temos absolutamente nada. É que nem que o processo seguisse, não haveria nada, não haveria provas absolutamente nenhuma contra o Sr. Presidente da República. Mas há aí uma outra insinuação, que reputo de muito importante, tem a ver com a nomeação do diretor do CINS. Sim. Repare que eu acabei de explicar que repare que eles falam sobre, acusam não só o diretor do CINS, como o diretor de gabinete do Sr. Presidente da República, que eu disse, são pessoas patriotas, grandes patriotas, muito preocupados com a persecução do interesse público, muito preocupados com a causa pública e que efetivamente foram nomeados dentro dos comandos legais. O Presidente da República tem competência para tal e o que temos aqui é nada mais, nada menos do que insinuações. A nomeação do diretor do CINS seguiu todos os comandos legais. Uma pessoa que está dentro das suas capacidades normais, um cidadão que, repare, que de notório saber, conhece o setor e que efetivamente está a prestar um bom serviço à pátria, abdica da sua vida pessoal para se dedicar à coisa pública e que efetivamente o que a UNITA nos traz mostra que é um desespero total perante a eficiência do trabalho do senhor. Então quero causar a intriga dentro do seio do MPLA e dentro do seio das organizações do Estado. O que ficou claro mais, e eu penso que é de notar aqui, é uma demonstração clara de que o grupo parlamentar do MPLA está unido, está coeso. Mas acha que a UNITA queria criar um estado de opinião, tal como disse o deputado do MPLA, João Martins? Não, sim, a UNITA tentou, mas efetivamente não conseguiu. O MPLA demonstrou claramente que é uma grande família, que é um grande movimento, está unido, está coeso em torno do seu líder e vai deixar cada vez mais o líder continuar a fazer a sua governação, tendo em vista a persecução do interesse público. Doutor Tito Camães, foi um prazer. Muito obrigado.